Eu não vou no sambódromo tem muito tempo, enfim. Sambódromo no carnaval, a última vez? Nossa, eu acho que tem 15 anos que eu fui. Sei lá, acho que isso. Meus queridos, é muito bom dia, tá? Então, mais uma vez, vamos aqui iniciar a nossa revisãozinha para a prova, sobre Hans Kelsen. Vamos aqui pensar, tá bem? Inicialmente, o Kelsen numa perspectiva mais ampla. A própria ideia de Kelsen, tá? Kelsen é um positivista. Essa é a primeira coisa que tem que ficar bastante clara. Fundamenta o seu pensamento numa análise da norma e do ordenamento, ou na linguagem dele, numa teoria estática e numa teoria dinâmica. Essa norma ela é um dever ser. Dever ser este que não necessariamente se coaduna com o mundo do ser. Diferença entre o Sollen e o Sein. Como já explicado para vocês ainda, desculpem, no primeiro período. Bem? Ora, esse dever ser, portanto, consubstanciado numa norma de conduta, que, lembrando, é a norma primária no pensamento kelseniano, certo? Essa norma, como será explicada, ela está inserida numa estrutura dinâmica de validação, onde a norma superior valida a norma inferior. A norma inferior é validada pela norma superior. Num sistema, a princípio, fechado. Certo? A validação de uma norma é por outra norma. Tá bem? Ora, portanto, em regra, como sabemos, repita-se, Kelsen não está preocupado com o plano dimensional da eficácia da norma jurídica. Ele não está preocupado, a princípio, com o plano do ser. A preocupação dele é o plano do dever ser. A princípio, eu digo isso, em regra, enfim, porque nós veremos mais adiante que tem exceção a isso, certo? E o próprio Kelsen, em dado momento, abrirá, sim, uma brecha no pensamento dele para a eficácia como fator de validação. Embora isto, lembrando, é exceção. Acontece, mas é exceção. Bem, colocado dentro de uma perspectiva positivista, é natural que Kelsen, além de não dar tanta atenção à eficácia, que o próprio Bob, inclusive, explica, né, ser uma visão mais da escola realista do direito, e que Kelsen deixa bem claro que ele não é um integrante da escola realista, ele vai, em diversos momentos, discordar dela. Gente, infelizmente, a teoria pura do direito, ela não apresenta tão bem a maneira como Kelsen enxerga a escola realista. Isto fica melhor explícito na obra Teoria Geral do Direito do Estado. Por quê? Porque foi uma obra que a escola realista, notadamente o realismo norte-americano, tá? Era uma posição muito forte quando Kelsen foi morar nos Estados Unidos. Então, Kelsen sentiu-se na obrigação de, quando ele escreveu Teoria Geral do Direito do Estado, de explicar para os seus alunos norte-americanos quais eram as diferenças de pensamento entre ele e essa escola realista.
E a Teoria Geral do Direito do Estado foi escrita visando esse público. Por isso que ela é uma obra onde fica muito mais claro como Kelsen enxerga a teoria realista do direito. Muito mais claro do que na primeira edição da Teoria Pura, do que na segunda edição da Teoria Pura, do que na Teoria Geral das Normas, enfim. Tá? Porque a Teoria Geral do Direito do Estado estava sendo dirigida a um determinado público. Um público, certo, vindo de uma tradição jurídica onde a escola realista era bastante forte. O Kelsen... Não, ele chegou aos Estados Unidos nos anos 40, mas o Kelsen chegou aos Estados Unidos, creio que apenas 15 anos depois do falecimento de um dos grandes expoentes da escola realista nos Estados Unidos, o magistrado da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes. Então, muito bem. Certo. Prosseguindo. Tá? Kelsen, na condição de positivista, também vai refutar o direito natural. Tá? Ele enfoca o direito natural de uma maneira crítica, certo? E esse direito natural, que para alguns seria, né, o fator de validação do direito positivo. Kelsen, ele vai discordar, tá bem? Kelsen vai discordar disso. Por várias razões. O direito natural acaba sendo baseado, certo, na ideia de justiça, que é uma ideia bastante variável. E não só isso, né? Existe a própria questão aí de, além de termos concepções culturais de justiça, eles têm concepções que são pessoais, individuais. O que pode ser justo para mim pode não ser justo para você. Gente, falando em justiça, eu falei para vocês, né, do meu primo. Meu primo mandou uns áudios explicando por que apesar da família estar com 3 carros na garagem, eles não podem vender nenhum para me pagar a dívida, certo? Juro, ele deu a explicação, ele mandou os áudios aqui no meu celular, tá? Detalhe, são 3 carros na garagem, mas apenas 2 pessoas em casa têm carteira de motorista. Ou seja, um dos carros necessariamente está ocioso, né? Rapaz, é um negócio muito bacana. Ele está explicando, né, por que estão oferecendo muito pouco pelo carro dele, e que ele entende que ele só deve vender pelo preço justo, né? Noves fora que ele rebaixou o carro dele, tá? Claro, depois ele alteou para vender, só que concessionária consegue detectar se um carro já foi rebaixado, e isso reduz o valor do veículo, evidentemente, certo? Toda a estrutura do carro sofreu um impacto muito maior ao longo do tempo de uso, de rebaixamento. Tá? Enfim, certo? Pois é, né? Não, Paulo, o carro já estava rebaixado antes de eu emprestar. Mas, enfim, tá? Gente, é assim mesmo. Não, o cara anda de Jetta rebaixado. O que é isso, né? O cara é lascado, o lascado metido a playboy. Gente, é um negócio surreal, viu? Nessa vida a gente vê cada coisa. É cada coisa que, sinceramente. Mas tá, vamos prosseguir, né? Isso aqui é uma aula para falar de direito, né? De direito, né? Nossa, não, uma picape rebaixada pela misericórdia, Gustavo. Isso aí uma picada rebaixada é um negócio mais. Enfim, Deus do céu. Não, se para pensar, na indústria automobilística planeja todo o veículo, tem técnicos, engenheiros, especialistas em desenho industrial, certo? Para montar, né, a coisa ali, aí vem o cara e, enfim. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos prosseguir. Então, gente, justamente em função dessa variabilidade da justiça, Kelsen é muito claro. A norma de direito positivo não dá para ser validada por uma regra de justiça. Não dá, tá bem? Ora,
Além disso, Kelsen é alguém que vai repudiar o chamado sincretismo metodológico, que seria a visão do direito, certo? Alicerçado em elementos de história, sociologia, psicologia, economia, certo? Kelsen vai ter uma aversão a isto. A teoria pura do direito, a pureza justamente está em montar uma ciência do direito apartada dessas outras ciências ou de outras ideologias. Notem bem, uma ciência pura, uma ciência do direito pura, não um direito puro. Tanto é que o nome teoria pura do direito, ele pode até acabar nos induzindo a certos erros, né? Mas, enfim, sabemos que a palavra direito, ela tem dois significados fundamentais. O direito enquanto ordenamento jurídico, o direito brasileiro, a ordem jurídica brasileira, e o direito enquanto ciência do direito. Então, na obra Teoria Pura do Direito, como veio na tradução, o mais correto talvez fosse teoria pura da ciência do direito. É isso que Kelsen quer dizer. Gente, Kelsen não nega que a moral, a história, a economia possa influenciar na norma jurídica. O que ele nega na sua teoria pura, certo? O que ele vai negar é a intromissão da história, da psicologia, da economia, do que for, na sua ciência do direito. Na ciência do direito vista sob o prisma kelseniano, certo? Bom, gente, tá bem então. Como é essa ordem, tá, kelseniana, certo? Primeiramente, né, Kelsen analisa esse direito como ele é, não como ele deveria ser. Kelsen afasta perspectivas idealistas. O direito é assim, ponto final. É desse jeito que vamos analisar. Uma ordem, certo, que está lá para coagir, uma ordem coercitiva. Mas uma ordem coercitiva visando o quê? Visando melhorar a sociedade. Isso não é assunto meu filho. Se essa ordem coercitiva terá objetivos nobres ou espúrios, isso não é assunto da teoria pura do direito. Tá? Não é assunto da teoria pura do direito. Ora, repita-se, tá bem? A teoria pura do direito está lá para analisar o elemento normativo. Tá certo? Bom, essa norma é coercitiva. Ela tem uma regra de conduta. Certo? Ela é imperativa, lembrando, né, aquela distinção. A imperatividade é a determinação contida na regra de conduta, a qual, se tudo correr bem, será obedecida espontaneamente. Mas, certo? Caso seja necessário, a coercibilidade será empregada. Tá bem? Notem que desculpe. Que coisa, eu ainda estou com essa tosse, mesmo depois de. No geral, já estou bem. Adoeci, mas já estou bem, mas a tosse às vezes ainda está incomodando um pouco mais que o normal. Bom, então tá, vamos prosseguir. Tá? Como eu estava dizendo, gente, esta, esta visão. Opa, a gente querendo entrar. Então, essa visão da norma jurídica
prevê uma regra de conduta lastreada numa sanção. Tá? Justamente a sanção para dar a sanção enquanto método coativo para dar força à imperatividade. Certo? Método coativo para dar força à imperatividade. Tá? E qual o critério, certo, que vai vincular aí a incidência dessa norma e a aplicação desta sanção? Senhores, Kelsen afasta o princípio da causalidade para defender o princípio da imputação. A causalidade, segundo Kelsen, é um princípio válido nas ciências naturais, a física, química, certo? Etc. No direito, não. A imputação, certo? A imputação é que é o liame, tá, entre uma coisa e outra. Não é a causalidade, por quê? Porque não há que se falar a rigor numa relação causal de causa e efeito. Um exemplo clássico, né, que eu uso. Se você aquece a água a 100 graus, ela ferve, é uma relação de causa e efeito. Ela vai ferver, pelo menos dentro das chamadas condições normais de temperatura e pressão. Só que, o que acontece? Se um homem comete um crime, ele necessariamente vai para a cadeia? Não necessariamente. Ele pode fugir. Ele pode ser absolvido, não conseguir encontrar provas contra ele. Ele pode ter cometido um crime perfeito. Nem sequer conseguiram encontrar evidências para acusá-lo. Então, gente, vai se falar aí de uma relação de causalidade. Estamos falando de uma relação de imputação, tá bem? Imputação. Agora, água. Esta relação de imputação estará prevista em lei. A lei que será, certo, o fator por excelência de aferição de um ordenamento jurídico na sua validade. Tá? Então, todos os fatores ligados à questão da justiça, Kelsen vai até tratá-los, por vezes, com adjetivos até um pouco depreciativos, são metafísicos, são transcendentais, etc. Tá? Bom, e ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em conceber o direito como o quê? Um sistema de regras, certo? Você tem esse conjunto que forma uma unidade. Essa unidade entendemos como um sistema, tá? Essa unidade entendemos como sistema. Notem, o Kelsen, caramba, o Bobbio vai dizer de uma maneira muito mais explícita que a análise do ordenamento é importante porque ela permite superar certas contradições que podem ocorrer quando analisamos a norma de maneira isolada. Então, exemplo, a sanção é um elemento fundamental para o direito, mas tem norma sem sanção. É verdade, mas não tem ordenamento jurídico sem sanção. Tá? Então, Kelsen não vai ser explícito da mesma maneira que Bobbio. Porém, certo? Nas entrelinhas, Kelsen vai sim dizer algo da mesma natureza. Que, certo, é necessário para a compreensão do direito a visão de todo, a visão macro.
Por isso que ele tem um capítulo sobre estática jurídica, que é uma teoria da norma, seguida de um capítulo bem mais complexo e mais amplo de dinâmica jurídica, que é uma teoria do ordenamento. Então, gente, embora o Kelsen não fale de uma maneira tão explícita e didática quanto o Bobbio, mas, em essência, o pensamento de ambos concorda no sentido de que, certo? Mesmo a teoria lastreada na norma jurídica vai defender que a compreensão do direito depende não da análise da norma isolada, mas da norma como um todo, ou seja, o ordenamento, certo? O sistema, tá bem? O sistema. Gente, se alguém quiser interromper para alguma pergunta, fique à vontade. Se preferir fazer a pergunta no chat, certo? Tudo bem, então, sem problemas. Certo? Mas que chato isso. Então, qualquer coisa aí, ou me interrompe ou faz a pergunta aqui no chat, tá? De vez em quando eu paro para olhar. Bom, então tá. Vamos prosseguir. Certo? Então tá. Ai, que droga. Bom, gente, vamos agora voltar a falar da relação entre validade e eficácia. Eu havia dito que, em regra, tá? Qual é o pensamento de Kelsen? Ora, a norma jurídica tem sua validade, mesmo que sua eficácia esteja comprometida. A princípio, é isso. Porém, qual é o grau de eficácia? Vamos pensar num grau de 0 a 100. 0 significa ninguém respeita a norma jurídica. E 100 significa todos respeitam a norma jurídica. Então, por vezes, nós vamos ter... Aliás, podemos dizer que, na maioria das vezes, a eficácia da norma jurídica, ela dificilmente chega a esses extremos. Ela está em algum tipo de meio termo. Podemos dizer que em países muito cumpridores da lei, uma norma jurídica alcança uma eficácia aí de 95%, tá? Mas mesmo em países não tão cumpridores da lei, vamos supor que ela alcance uma eficácia de 50%. Exemplo, a norma de não jogar lixo na rua. Tá? Ela é eficaz ou ela é ineficaz? Bom, depende de qual grau de eficácia ou ineficácia você está falando. Vamos supor que de cada 2 foliões que estão indo para o carnaval, um joga lixo na rua, outro não. Nós temos aí uma eficácia de 50%. No pensamento kelseniano, tá? No pensamento kelseniano, claro, e se temos uma eficácia de 50%, significa também que temos uma ineficácia de 50%, né? Aí a discussão se o copo está meio cheio ou se está meio vazio. Mas vamos lá, nessa ineficácia de 50%, mas não, eu acho que no carnaval uma ineficácia maior, né? Em 70% aí. 60%, 70% talvez. Eita, nossa, Paulo, 94%. Tá. Mas vamos lá. Ok, vamos pensar aí que temos uma ineficácia aí de 60%, 70%. Muito bem, certo? Significa que, bem ou mal, ainda temos uma eficácia, olhando para o outro lado, de 30%, 40%. Kelsen vai dizer, olha, a norma jurídica não está invalidada, tá bem?
ela continua válida sim, certo? Seja com uma eficácia de 100% é raríssimo, enfim, com eficácia de 90%, 80%, ok? 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, tá, tudo bem. Ela continua válida, certo? Então, esses graus de eficácia, a princípio, não afetam a validade da regra jurídica. Porém, um mínimo de eficácia ela tem que ter, tá? Oi, Benjamin, tá, tudo bem. O que eu estou falando nesse exato momento está ligado à teoria estática, tá bem? O que eu estou falando nesse exato momento, o Benjamin perguntando aqui, né? Porque eu falar um pouco mais sobre a teoria estática e dinâmica, o que eu estou falando agora é teoria estática, certo? E aqui o Maicon dizendo, é como se 80% de uma turma passar em uma determinada disciplina, o professor atingiu eficácia ou superioridade da educação. Eu vou pegar o exemplo, vou pegar outro exemplo, Maicon, de uma outra maneira. Um professor reprova a grande maioria da turma. Isso torna inválidas as suas notas? A reprovação? Não, certo? Realmente não, tá? Mas, deixa eu pegar aqui um episódio que aconteceu. Foi na Faculdade de Economia da USP, quando certa vez o Afonso Celso Pastore conseguiu a proeza de reprovar uma turma inteira, repito, uma turma inteira da USP na graduação. Para quem não sabe, Afonso Celso Pastore é um economista, ainda é vivo, tá? É professor, já aposentado, ocupou vários cargos, inclusive ele foi presidente do Banco Central. Ele foi o último presidente do Banco Central no governo Figueiredo. Ele assumiu em 83 o Banco Central e ficou até o início de 85. Tá? Um economista, por sinal, muito inteligente, muito ligado à escola de Chicago, um viés fortemente matemático, estatístico, econométrico, né? Então, se não me engano, até foi em econometria que essa turma inteira foi reprovada. Essa turma pediu depois revisão das reprovações. E, realmente, se eu não me engano, o departamento acabou acatando alguma coisa para ou aplicar novas avaliações, ou rever alguma coisa, enfim. O fato é que depois desse episódio, o Afonso Celso Pastore parou de dar aula na graduação, né? Ele ficou só, até a aposentadoria, ele ficou dando aula somente na pós-graduação, tá? Mas veja, de certa forma, o argumento aí da total, digamos, ineficácia em termos de aprovação foi utilizado para contestar a validade dessa mesma reprovação. A ineficácia na aprovação foi usada como argumento para contestar a validade da reprovação, que aí foi realmente uma ineficácia de 100%. Ou seja, não se atinge, ou seja, se a norma não atinge, a regra não atinge ao menos o mínimo de eficácia, o mínimo, bem, senhores, nesse caso, o Kelsen vai dar a mão ao palmatório e dizer, olha, aí realmente você tem uma regra que é inválida. Essa regra deixou de ser válida por falta de eficácia. Por falta de eficácia. Pois não, Eduardo? O que seria, então, um critério para esse mínimo de eficácia ser atingida? O que poderia ser adotado? O Kelsen não diz se esse mínimo é 5%, 10%, 15%, 20%, não. Isso não é dito, Eduardo. Tá? Então, mas de fato, é uma boa pergunta, certo? Pensamos em mínimo, né? Mínimo é como, por exemplo, também o mínimo ético. Não há, efetivamente, senhores, um critério matemático na definição de mínimo ético de direitos.
ou de direitos humanos. Não temos uma aferição matemática disso. É uma aferição de cunho intuitivo. Tá? É uma aferição de cunho intuitivo mesmo. Certo? O que nós podemos, sem dúvida alguma, apontar exemplos de eficácia zero e dizer a norma deixou de ser válida. As normas, a maioria das normas do Império Romano não foram revogadas. Elas deixaram de ser válidas porque elas perderam a eficácia. O Império Romano foi invadido por povos bárbaros, vários dos quais não reconheciam diversas leis do Império Romano, algumas leis até reconheciam, até, digamos, recepcionaram, mas várias outras não. Perdeu totalmente a eficácia, deixou de ser válido. Tá? Mas, de fato, não há um critério matemático para isso, não. Gente, não há. Mas, assim, torna ainda a coisa um pouco mais confusa é que até essa situação do mínimo de eficácia pode variar. O jogo do bicho, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos falavam que a norma jurídica que proibiu o jogo do bicho já não era válida porque não tinha sequer o mínimo de eficácia. As bancas ficavam ali a céu aberto. Até que um dia apareceu um promotor de justiça, o Cáfaro, que ofereceu a denúncia contra os grandes banqueiros do jogo do bicho. Uma juíza, a Denise Frossat, que aceitou a denúncia e determinou a prisão. Aí um monte foi preso. O capitão Guimarães, o Anísio, o Turcão, nossa, o mais folclórico de todos, Deus do céu, gente, Castor de Andrade, certo? O Peçanha, não, o Peçanha ainda não existia, Lucas, o Peçanha ainda não existia, tá? Enfim, certo? Mas, ou seja, uma norma aí que todos apontavam como tendo eficácia morta, eis que aparecem dois doidos, doido assim no sentido de elogioso da palavra, tá? De coragem mesmo, né? O Cáfaro e a Denise Frossat tiveram que ter muita, muita coragem para isso, tá? Muita coragem. E foram lá e, bem ou mal, restauraram alguma eficácia da norma, botando um monte de bicheiro na cadeia. Certo? Então, como eu estava dizendo, é um critério intuitivo, ele não é um critério matemático. Tá? Mas várias vezes utilizamos critérios intuitivos nessa vida. Quando você pensa num relacionamento amoroso, veja, eventualmente, uma das partes num casal pode ter pode ter momentos de mau humor. Ninguém fica de bom humor 100%. Tem alguma coisa errada, essa pessoa está tomando alguma coisa, tá, enfim, né? Entenderam, né? Mas um ser humano em condições normais não fica de bom humor o tempo inteiro. Então, muito bem. Então, a pessoa que entra num relacionamento tem que saber que pode ser que a outra pessoa esteja momentos de mau humor. Claro que haverá um limite. Vai ter uma hora que, se a pessoa começar a ter mau humor excessivamente, você vai dizer, olha, não dá mais, é melhor cada um pro seu lado, tá bem? Vamos terminar por aqui mesmo. Mas aí a pergunta, qual é o limite matemático disso? Não tem uma definição, pessoal. Não tem uma definição. Certo? Se você perguntar a qualquer pessoa que já terminou um relacionamento, porque a outra pessoa era muito mal-humorada, e perguntar, tá, qual foi, me diz aí, matematicamente, qual foi o limite que você entendeu que ele ultrapassou? A pessoa não vai ter resposta, ela vai apenas dizer, olha, teve uma hora que encheu. Certo? Então é isso, tá? Nem tudo nessa vida é aferível de uma medição matemática. Tudo bem? Ok?
Vou responder uma coisa aqui bem rápido. Como sabemos, ainda nessa sua teoria estática do direito, o Kelsen vai atacar diversos dualismos, tá bem? Quais são os dualismos que ele vai atacar? Direito público e direito privado é um, tá? No fim das contas, o direito todo não vem do Estado? Então, o direito como um todo, muitos defendem isso, que o direito como um todo ele é público. Não há um critério exato que permita você diferenciar um do outro. A rigor está correto. Não há. Tanto é que no Brasil utilizamos tradicionalmente dois critérios. Nós conjugamos dois critérios, na verdade, para diferenciar direito público e direito privado. Certo? Mas um critério exato realmente não dá. Kelsen vai atacar o dualismo direito objetivo e direito subjetivo. Vai dizer, olha, gente, o direito subjetivo ele é simplesmente a situação, a pretensão jurídica amparada no direito objetivo. Tá? Essa distinção não existe. No máximo, face da mesma moeda. Não é ainda na parte de estática política, e sim na parte de direito do Estado, mas o Kelsen também vai atacar, tá? O dualismo. No momento em que é o Estado, já não há que se falar numa distinção entre direito e Estado. Em essência, são a mesma coisa. Direito é um, Estado é outro. Não, meu filho. Face da mesma moeda, no máximo. Certo? Face da mesma moeda, no máximo. Tá? Bom, em relação, certo, ainda essa questão, né, do direito subjetivo, o Kelsen trabalha com a outra distinção também que ele ataca, direitos pessoais e reais. Olha, no fim das contas, todos os direitos são reais. Perdão, todos são pessoais. Todos dizem respeito às pessoas. O direito, mesmo quando trata de fatos naturais, porque o direito trata não só de atos, de pessoas. O direito também trata de fatos naturais. Se lembram disso quando eu falei de ato e fato jurídico. Mesmo quando trata de fatos naturais, é sempre ligado a pessoas. Então, o direito não se interessa sobre as condições climáticas, tá? As condições climáticas de um planeta distante. Mas o direito se interessa pela chuva de 2 dias atrás que aconteceu em Manaus. Por quê? A resposta são as pessoas. Certo? Um comerciante tinha a obrigação em contrato de entregar uma encomenda na quinta-feira, sob pena de pagar uma multa de R$ 5.000. Ora, senhores, tivemos uma situação de força maior. Tá? Eu, pelo menos, nunca tinha visto em Manaus uma chuva chegar ao ponto, uma inundação, de um carro ficar com o capuz submerso. Já vi muito, já vi enchente, mas assim, de encher até os pneus, por exemplo. É a altura dos pneus, certo? Não, mesmo a altura do pneu, só se for carro rebaixado, né? Carro rebaixado não conta, né? Eu estou falando aqui das pessoas inteligentes. Mas, enfim, vocês viram todos, né? A cena lá do carro que o capô ficou coberto. Tá? Muito bem, gente. Mesmo quando o direito se interessa por esses fatos naturais, é porque eles dizem respeito às pessoas. O comerciante deixou, o entregador deixou de entregar a encomenda.
Está aqui a multa no contrato, R$ 5.000. Por dia de atraso, você só entregou no dia seguinte, na sexta. Meu amigo, essa multa não é cobrável. Houve uma situação de força maior aí, tá bem? Então, gente, essa outra distinção que é ausentar, que é direitos reais, direitos pessoais, que é os, olha, tudo diz respeito a pessoas, tudo, tá bem? Muito bem. O que mais? Tá, onde o Kelsen vai realmente concordar é a distinção de pessoa física e pessoa jurídica. Aqui é uma distinção que ele lida com ela sem problemas, concorda plenamente, certo, com essa distinção, embora ele vá recusar a ideia de uma existência intrínseca da pessoa física. A pessoa física, ela existe efetivamente, enquanto a pessoa jurídica é uma criação legal, um feixe de direitos e deveres. Ele vai dizer, não, meu filho, pessoa física também congrega direitos e deveres, certo? Tire os direitos e deveres de uma pessoa física. O que você tem? Você tem um escravo. Você tem alguém reduzido a uma condição animalesca. Gente, se puderem. Agora, o de acha que só tem na HBO. Muita gente não assina a HBO. Mas se puderem, vejam o filme Conspiracy, de 2001, tá? Com o Kenneth Branagh. Vou colocar só uns atores aqui. Sobre a conferência de Wannsee, quando os nazistas decidiram formalizar e operacionalizar a solução final contra os judeus. Pouca gente sabe, mas também foi uma conferência jurídica. Havia cerca de 15 homens. Desses 15, 7 ou 8 eram bacharéis em direito. A solução final ela é discutida sob um prisma jurídico. Certo? Na HBO também. Se alguém depois encontrar em outra plataforma aí, avise, tá bem? Mas, se eu não me engano, só tá na HBO. Tá certo? Enfim, mas é um filme bastante aterrador. As interpretações estão muito boas. O Kenneth Branagh, o Stanley Tucci, o Colin Firth também. Certo? O Alan dizendo, tá, ok, Alan, já entendi. Só assisto Pirata. Ok, tá bem, então. Enfim, certo? Mas, nossa, é um filme tanto. Então, pois bem, até diria que esse filme ajuda a esclarecer o pensamento do Kelsen, de que não existe uma ideia intrínseca de pessoa física. Eduardo perguntando, não entendi essa parte da pessoa jurídica, física, ter as mesmas probabilidades da jurídica? Pois não. Veja só, dentro da concepção bastante influenciada pelo justnaturalismo, como é que costuma se distinguir pessoa física de pessoa jurídica? Como foi que eu mesmo ensinei isso para vocês em ED1? Eu falei, gente, a pessoa física é também chamada de pessoa natural, ou seja, é a pessoa de carne e osso. Certo? Enquanto que a pessoa jurídica é uma pessoa ficcional. Uma ficção da lei. Criamos para ela direitos e deveres, tá? Para esta pessoa física. Kelsen vem e, a meu ver, faz isso até de uma maneira mais didática na primeira edição da Teoria Pura do Direito. Kelsen vem e diz, meu filho, não tem essa diferença, não. Os dois são complexos de direitos e deveres, igualmente. Direitos e deveres esses que você
se você retirá-los, ambos deixam de existir. Na falência, por exemplo, certo? Por que a falência, tá? Por que a falência afeta a personalidade jurídica da empresa? Os direitos e deveres da empresa, certo? São todos, passam a ser concentrados numa massa falida, que nem sequer é pessoa. A massa falida é um ente despersonalizado, tá bem? Então, nas Americanas, tendo a falência decretada, já não é mais uma pessoa jurídica, é uma massa falida. Que para tudo que for fazer, o juiz, tem um administrador da massa falida, que antigamente era chamado de síndico, o administrador se reporta a um juiz, certo? Fazendo aqui uma analogia, a empresa deixou de ser uma pessoa independente, autônoma, para virar uma escrava. Ela agora é escrava de uma série de procedimentos com a finalidade de satisfazer os interesses dos credores. Tá? E, certo, a pessoa física, também por uma lei que retire seus direitos e deveres, ela passa a ser reduzida a um mero instrumento, um ente despersonalizado. Qual é a função de uma massa falida, gente? Uma massa falida, a função dela é se encarregar de pagar as dívidas. A empresa busca o seu interesse, o lucro para si, no caso. Nós, enquanto pessoas, buscamos nossos interesses. Eu quero trabalhar. Eu quero comprar coisas. Eu quero me casar. Eu quero viajar. Quando a empresa tem sua falência decretada e vira massa falida, já não há mais interesses da empresa. Fulano, Americanas, vocês não têm mais interesse nenhum. Vocês agora somente devem existir em função dos interesses dos outros, em função dos interesses dos bancos credores, dos acionistas minoritários. Você agora existe em função dos outros, entenda isso. O sujeito que é escravizado e perde sua personalidade legal, a existência dele enquanto escravo agora é em função dos outros. Ele não tem mais direitos de busca de interesses próprios. A existência dele é em função dos interesses de alguém. Então, como colocou o Lucas aqui, seria uma mera convenção, certo? Isso mesmo, Lucas. Notem que Kelsen escreve isso em 34, tá? Bem antes da solução final. Mas se você assistir a esse filme, ele demonstra de uma maneira muito didática, terrivelmente didática, certo? Como o pensamento de Kelsen descreve isso de uma maneira cruelmente correta, digamos assim. Cruelmente correta. Isso, repito, sob o prisma da teoria pura do direito, certo? Embora lembrando, né, que a rigor, as leis de Nuremberg não previam o extermínio. Isso é uma coisa que o personagem do Colin Firth, em dado momento, ele lembra isso. Ele interrompe um dos militares, ele é um dos juristas, na reunião, dizendo, olha, mas as leis de Nuremberg, elas não permitem o extermínio. Elas retiraram a cidadania dos judeus. Eles são agora pessoas de segunda classe, mas eles continuam sendo pessoas. E aí tem uma discussão em cima disso. Bom, então, vamos lá. Cadê?
Onde eu estava? Cadê? Onde é que eu estava? Sim, sim, né? Bom, vamos lá. A distinção entre dever e responsabilidade, essa é uma distinção que o Kelsen mantém, tá certo? Por vezes, o dever pode ser de um, a responsabilidade pode ser de outro. O motorista de uma empresa tem o dever de se conduzir conforme as regras de trânsito, mas se ele bater o carro, é a empresa que tem a responsabilidade de pagar o dano. Ora, então, essa distinção Kelsen mantém. O que mais, certo? A distinção entre responsabilidade individual e coletiva, sim, ele mantém. Inclusive na parte de direito internacional, que essa responsabilidade coletiva acaba sendo enfatizada. Na guerra, por exemplo. Nossa, na guerra morrem inocentes. Sim, tem toda a razão. Por quê? Porque o entendimento na guerra é que a responsabilidade ela é coletiva. E mesmo as leis de guerra, elas não proíbem a rigor a morte de inocentes. Elas proíbem o direcionamento de ataques a inocentes. Mas, certo? Se inocentes forem mortos como efeito colateral, isso não viola as leis de guerra, certo? Um país bombardeia uma cidade, um centro residencial. Ok, viola as leis de guerra. Um país bombardeia um depósito de armas, onde há ali pessoas inocentes. Tem a senhoria da faxina, que não tem nada a ver com arma. Ela só vai lá para limpar o local, certo? Ela é a faxineira, cuida de serviços gerais, certo? Não tem nada a ver com arma. Ela está lá limpando. Mas, infelizmente, ela está lá na hora do bombardeio. Ela morre. Ela é uma civil. Isso é um crime de guerra? Resposta: não. É uma aplicação da responsabilidade coletiva. Olha, lamento aí pela senhora, mas entenda que nessas circunstâncias a senhora, como integrante do povo que está envolvido na guerra, a senhora pode estar sujeita a sofrer punições coletivas. Tá bem? Tá. Ok. Eu acho que a parte de estática jurídica é isso. Vamos agora para a, desculpem, dinâmica jurídica. Eu não estou dormindo bem nesses dias. Nossa. Então tá, vamos prosseguir. Gente, relembrando, certo? A dinâmica jurídica é a teoria do ordenamento do Kelsen. Ordenamento esse que se estrutura com base em normas jurídicas inferiores e superiores, com a situação de validação das inferiores pelas superiores. Uma estrutura hierarquizada, a famosa pirâmide jurídica kelseniana, que a rigor, certo? A ideia da pirâmide foi elaborada principalmente com os estudos de um aluno, o Merkel, tá? Mas, enfim, calhou de pegar aí, né, o nome de pirâmide kelseniana, tá bem? Bom, gente, esta pirâmide kelseniana, a validade é o fator de aferição fundamental. Um fundamento de validade das normas. Esse fundamento não pode ser ideal, não pode ser a justiça, não pode ser a religião, em regra, não pode ser a eficácia. Tá? A validação de uma norma é sempre feita por quê? Por outra norma. E assim você vai subindo nessa estrutura. Quer dizer, subindo não, né? A rigor seria descendo. Porque se você for ler atentamente o Kelsen, embora a gente fale muito da pirâmide normativa, se você for ler atentamente, na verdade, é uma pirâmide invertida.
Da Constituição vêm as demais normas. É que geralmente o esquema ele é mostrado como uma pirâmide normal, a Constituição em cima, certo? Mas, muitas vezes, o esquema ele é mostrado como uma pirâmide invertida, em que a Constituição está na base de onde emanam as demais normas. Porque realmente, né? Se você for pensar que as normas superiores é que são o fundamento de validade das normas superiores, ora, senhores, num prédio, numa construção, o fundamento está em cima ou está embaixo? Hã? As fundações do prédio estão onde? Estão embaixo, certo? Estão embaixo, ok? Então, de fato, essa construção da pirâmide, mas invertida, tá? Ai, meu Deus do céu, tá bem, Paulo. É o assunto da moda, né, meu Deus do céu? É o assunto da moda agora. Enfim. Então, certo? Por isso que realmente esta representação da pirâmide invertida, tá? Ela acaba sendo, de fato, mais, a meu ver, elucidativa, mais didática até. Mas, enfim, consagrou-se no modelo da pirâmide normal. Tá? É o que vocês... Digita aí pirâmide kelseniana no Google e joga imagens. Você vai ver lá a pirâmide normal, a Constituição no topo, certo? Mas, enfim, seguindo esta ordem hierárquica, tá? Você tem a Constituição... perdão. Você tem, né? Vamos começar aqui pela norma mais inferior, tá? O cidadão é parado por um policial, tá? Ou ele aplica uma multa, o senhor furou o sinal vermelho. Com base em que você está me aplicando essa multa? Com base no Código de Trânsito. Com base em que o Código de Trânsito me aplica essa multa? Olha, o Código de Trânsito está alicerçado na Constituição, certo? Lá prevê, né, que essas leis de trânsito, o Código de Trânsito é competência, né, do governo federal. Em que está alicerçada a Constituição? E aí, em que? Resposta: a norma fundamental. Tá? O grande ponto obscuro, né, da teoria kelseniana. Uma norma, certo? Que não é uma norma posta como as demais. É uma norma pressuposta. Ela não foi posta por ninguém, ela é pressuposta. Geralmente, essa norma fundamental teria por conteúdo, certo? Uma ideia abstrata, algo como: devemos obedecer às leis, devemos obedecer à ordem jurídica, devemos obedecer à autoridade que criou a primeira Constituição. Lembrando, né, que mesmo a Constituição pode não ser a última norma posta da pirâmide kelseniana, ela pode derivar de uma Constituição anterior. Quando isso acontecer, você tem que procurar a chamada primeira Constituição histórica, certo? Quando, repito, a Constituição for derivada da Constituição anterior. Quando houver ruptura, e no Brasil, praticamente todas as constituições vieram por ruptura. Tá? Constituição de 24, ruptura de Brasil com Portugal. Constituição de 1891, ruptura com o Império, gerando a República. Constituição de 34, ruptura em razão da Revolução de 30. Paulo, a de 37, do Estado Novo, Paulo, é uma boa pergunta. Se ela... Realmente a gente pode entender que a Constituição de 37 pode derivar da de 34? Sim. Mas você também vai entender, vai ter gente que defende que não. Que 37 foi uma ruptura com 34. A Constituição de 34 ainda era uma Constituição democrática, em tese.
e sob vários aspectos com muitos avanços. Lembrando que foi a Constituição do voto feminino em âmbito nacional, né? Em âmbito local já tinha alguns locais onde a mulher já votava, mas em âmbito nacional foi a Constituição 34. Então era uma Constituição democrática e com vários direitos sociais. A de 37 não, ela já é uma Constituição autocrática mesmo, certo? O nome Estado Novo foi inspirado na ditadura do Salazar, Estado Novo. E a Constituição foi batizada de polaca, né, porque teria sido inspirada numa Constituição polonesa, certo? Mas vamos lá. O Paulo, aqui você dizendo que teria considerado porque foi posta pelo mesmo poder constituinte? Não, não. A Constituição 34, ela veio de um poder constituinte legislativo, tá? Inclusive, teve mulher que participou do processo constituinte 34. No caso, meu Deus, era Berta. Procura aí o nome. É Berta alguma coisa. Berta Lutz, muito obrigado. Aí, mas como participou? Não foi a Constituição 34 que deu voto para as mulheres? Como é que ela estava lá? Como eu falei, a Constituição 34 dá voto para as mulheres em âmbito nacional. Mas em alguns lugares, em razão de normas estaduais, você tinha mulheres que já podiam votar e se candidatar. A Berta, eu não lembro por qual estado ela era deputada, tá? Mas, enfim, no estado dela já podia, tá certo? Já a Constituição de 37, ela não foi produto de um poder constituinte congressional. Ela foi um produto autocrático do Getúlio Vargas, com a redação, tendo ali o cérebro do Francisco Campos, o polêmico, talvez o mais polêmico constitucionalista brasileiro do século XX. Alguns mais maldosos até diriam o Carl Schmitt na versão tupiniquim. É meio pesado isso, né? Não, gente, desculpa, realmente é pesado, perdão. Também não chega tanto, credo. Estado da Guanabara? Ah, tá, muito obrigado, tá? Lembrando, né, na época, o Rio de Janeiro, ele tinha um estado próprio, que era o estado da Guanabara. Depois, no regime militar, foi unificado. Você tinha o estado do Rio de Janeiro, capital em Niterói. E você tinha o estado da Guanabara, né, que era abrangia o Rio de Janeiro mesmo, tá? Dizem que o Rio de Janeiro começou a dar errado nessa época, quando juntou tudo, e deixou de ser capital, mas já tinha deixado antes, enfim. Mas tá. Mas, enfim, então, noves fora aí a questão brasileira. Aliás, diga as passagens, né? O próprio Kelsen teve a oportunidade de aparecer sobre o poder constituinte de 34, deixou muito claro. Vocês são poder constituinte originário. Vocês não devem satisfações à Constituição, à ordem jurídica anterior, não. O próprio Kelsen falou isso. Tá? Bom, então, deixa eu ver aqui. E, professor, só confirmando, em caso de um estado com mais de uma constituição, tipo o Brasil, deve-se buscar a primeira constituição histórica, certo? É isso? A princípio, sim. Mas desde que essas constituições diversas haja uma relação de derivação entre elas. E no caso do Brasil, podemos dizer que a maior parte das nossas constituições foi mais de ruptura em relação à ordem jurídica anterior do que de derivação. Certo? Então, por isso que essa busca da Constituição histórica, que o Kelsen fala, no exemplo brasileiro, ela é um pouco complicada. Tá,
em países que passaram por muitos tumultos, certo? É uma coisa meio complicada, isso, tá? Mas, bom, enfim, certo? Na teoria, a ideia é essa. Na prática, realmente aplicar no âmbito brasileiro, eu vejo aí uns complicadores. Bom, então, muito bem. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, onde é que eu estava. Cara, tá dando muita formiga aqui em casa, gente do céu. A Imops até vem aqui na segunda-feira para. Então, gente, assim, não dá para deixar um bolo, um pão, nada. O negócio aqui tá. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo sirene. O cortejo, né, do Amazonino está passando. Então, talvez logo, logo esteja passando por aqui. Não, não, eu estou em Manaus. Gente, eu estou em Manaus, tá? Eu estou em Manaus. Eu achei melhor também dar aula online. Eu, sinceramente, nem sei se a ESO está aberta hoje. Está aberta hoje, sinceramente, eu nem sei. Certo? Alguém foi lá? Eu nem sei. Então, achei melhor. Como eu não sabia se ia estar aberto ou não, pensei, não, vamos logo marcar o online, né, para não ter imprevistos. Tá? Mas então tá. Cadê? Onde é que eu parei? Bom, gente, tá. Tem umas estruturas escalonadas, certo? Da Constituição, a lei, o decreto, tá bem? Além disso, o Kelsen, ele deixa bem claro que você pode ter nas fontes particulares, como o caso, um negócio jurídico. Inclusive, há um item que trata lá o negócio jurídico como fato criador do direito. Sim, claro. Certo? Então, a jurisprudência também, certo? A jurisprudência e o negócio jurídico estão lá o quê? Para criar normas individuais, certo? Normas individuais. Sendo que, no caso da jurisprudência, normas individuais e concretas, em contraposição às normas jurídicas gerais e abstratas. O 121 do Código Penal diz: matar é crime. Tá, ele não diz exatamente isso, mas enfim. Certo? Matar é crime, ok. Ora, isto está lá no âmbito geral, para todos, e abstrato. Ah, teve algum homicídio? Não, não teve. Está lá abstratamente. Mas um belo dia, João mata José. Tivemos aqui a situação concreta, sim. Alguém foi assassinado. João é condenado. A conduta dele é tratada como crime, ele vai para a cadeia, como prevê o artigo 121. A decisão condenatória é norma individual e concreta. Tá? E aqui um ponto relevante, né? Não é meramente declarando o direito, é norma constitutiva. A decisão judicial tem caráter constitutivo. Certo? Ela cria uma norma jurídica individual e concreta para aquela situação. Tá bem? Bom, em meio aí
todas essas fontes do direito que preenchem ordem jurídica, certo? Como é que o Kelsen vai tratar a situação das lacunas? A princípio, meus queridos, a princípio, tá? Nós temos uma situação em que, lembrando, né, o clássico, o dogma da completude do direito, que preceitua, né, esse dogma da completude do direito. Ele preceitua justamente que, olha, o direito não tem lacunas. O próprio Kelsen vai tratar lacunas com certa ressalva. Então, até que ele coloca lacunas, entre aspas. Tá? Então, quando ele coloca algo entre aspas, você já sabe, ele vai tratar aquilo, sim, com uma certa ressalva. Muito bem. O que acontece, certo? Nesta situação, a princípio, o que você entende que a maior parte dos casos de lacunas não são lacunas. Tá? Por quê? Se há mecanismos de preenchimento, então, preenchido está. Se preenchido está, não há que se falar em lacuna. Ah, então o Kelsen nega completamente as lacunas? Não. Tá? Ele nega, tal qual Bobbio, que várias situações que as pessoas chamam de lacunas sejam lacunas. Mas ele admite, sim, que pode haver lacuna. A lacuna técnica, certo? É o exemplo clássico, né, que o Kelsen dá. O legislador, não sei se eu falei para vocês o episódio, quando em Manaus criaram a lei da fila, na lei, esqueceram, perdão, criaram a lei da fila, né? E disseram que quem fiscalizaria seria um órgão, um determinado órgão, mas esse órgão, o PROCON municipal, esse órgão não tinha ainda sido criado. Certo? Juro a vocês, a lei da fila, quando foi criada em Manaus, a fiscalização foi atribuída a um órgão que ainda não existia. Certo? Como diz o Caboclo, não é mentira, não. Tá? Então, realmente, estamos aí diante de uma situação em que o legislador está, sem dúvida alguma, ocorreu uma falha. Certo? Então, não é que Kelsen negue as lacunas, tá? Ele apenas restringe o âmbito das lacunas. Certo? Ele apenas restringe o âmbito das lacunas. Tá bem? Bom, então tá. Entramos aqui num ponto final dessa parte da estática, perdão, da dinâmica jurídica, certo? Que é a questão das decisões, tá? E as leis, as decisões ilegais e as leis inconstitucionais. Gente, essas decisões, dentro do entendimento normal, se diz que uma decisão ilegal seria nula de pleno direito. Seja a decisão ou seja a lei inconstitucional, Kelsen vai dizer, olha, seguinte, não há que se falar em nulidade, é em anulabilidade. Anulidade significa declarar, dizer que algo é nulo desde o início. Isso é falso, isso é uma ficção. Não é nulo desde o início, certo? Tanto não é que desde o início gerou efeitos. Parou de gerar efeitos somente quando veio a decisão, certo? A decisão que, efetivamente, determinou que aquela lei, por exemplo, era inconstitucional. E aí sim ela para de produzir seus efeitos.
Ora, é uma situação aí de quê? De anulabilidade. Porque a anulabilidade, quando reconhecida ou decretada, como queira, é que vai ter efeitos proativos. Já a nulidade, por sua vez, tem efeitos retroativos. Mas Kelsen diz, não dá para você desfazer o que aconteceu no tempo. Você pode reparar os danos. Fazendo aqui uma comparação, você bate um carro, você não pode desfazer isso. Você não pode voltar no tempo e desbater o carro. Você pode pagar o conserto do carro. Isso é outra história. Mas o que aconteceu, aconteceu. Por isso que Kelsen diz que a ideia de nulidade, com a declaração de invalidação de efeitos retroativos, é puramente ficcional. Tá? O que existe para Kelsen, efetivamente, é a anulabilidade. Isto sim. Certo? A anulabilidade existe para Kelsen. A nulidade, gente. Tá? E, bom, o que significa, então? Significa que, enquanto não tiver ou uma decisão, alguma norma, enfim, dizendo explicitamente que aquela decisão judicial é ilegal, ou que aquela lei é inconstitucional, ela continua sendo válida. Ela continua sendo válida. Certo? Aí, e o que vai acontecer, então? E se ninguém atacar essa decisão? E se ninguém recorrer dela? Se ninguém se insurgir contra essa decisão ilegal, tá? E aí? Bom, gente, essa decisão, ela transita em julgado, tá? Ela transita em julgado. E aí, goste ou não, ainda que ilegal, essa decisão, ela será válida. Tá? Essa decisão será válida. Ainda que ilegal. Certo? Bom, tudo bem, então? Eu acho que nós já podemos passar para o próximo item, né? É aqui a parte de direito, tá? E Estado. Professor, para não que você vai dizer que esse negócio de nulidade é pura ficção. O que existe é anulabilidade. Tá bem? Mas isso é Kelsen. Notem que a maioria dos dualismos que Kelsen ataca, a maioria não, diria, acho que todos que Kelsen ataca, o direito brasileiro mantém como válidos. Distinção de direito público e privado. O direito brasileiro distingue. A distinção entre Estado e direito, a maioria dos doutrinadores considera que são coisas distintas. A distinção entre direitos, direito subjetivo e objetivo, sim, nós distinguimos. A distinção entre a nulidade e a anulabilidade, também.
tá? Mas, repito, estamos aqui para tratar da perspectiva kelseniana. Essa é uma diferença entre ED1 e ED2. E ED1 foi principalmente a perspectiva brasileira. Em ED2, a gente vê aí o pensamento de grandes juristas internacionais, o que não quer dizer que esse pensamento seja concorde com o pensamento jurídico pátrio. Pergunta, professor, então a lei injusta ou ilegal não torna uma norma inválida? A princípio, não. Somente quando uma decisão, certo, disser com todas as letras que essa lei é ilegal, tá? E, portanto, anulá-la, tá bem? Vamos lá, então, para o próximo passo, que qual é o... Deixa eu ver, cadê? Direito status, gente. Bom, gente, veja só, como já foi falado, tá certo? Nas sociedades jurídicas estatais, dentro do pensamento kelseniano, não há distinção entre direito e Estado. Tá bem? Não há. Certo? Então, o Estado existia antes, aí ele criou o direito, depois. Não, meu filho. Certo? O Estado é algo que está além do direito? Não, meu filho. O Estado é o direito. Tá? O Estado é o direito. Certo? Esse Estado, ele é a ordem jurídica. Tá? A chamada ordem jurídica centralizada, ou como alguns preferem também, né, de relativamente centralizada, tá? Enfim, ou seja, essa ordem jurídica, toda ela, de maneira direta ou indireta, se volta para uma autoridade central, tá? Essa ordem jurídica é o Estado, tá bem? Então, não há aí que se falar em distinção, tá certo? Não há que se falar em distinção. Nos órgãos do Estado, o órgão pode ser tanto órgão individualizado quanto órgão colegiado ou coletivo. O que interessa é que o órgão cumpra a função que o Estado determina. Tá? Ou seja, que o órgão atue na sua competência. Tá? Que o órgão atue na sua competência. E lembrando, órgão pode ser individual e pode ser colegiado. Certo? Então, e como é que fica o povo nessa história? Certo? O que é o povo dentro da visão de Estado e da visão de órgão na teoria kelseniana, certo? Isso aí acaba se ligando à própria concepção kelseniana de direitos políticos, certo? De direitos políticos, tá bem? Mas minha água acabou. Espera um pouquinho. Povo,
nessa visão de Estado kelseniana, certo? Ora, o cidadão, poderia ele ser considerado órgão? Bom, aí vem a pergunta. Esse cidadão, ele exerce alguma função determinada pelo Estado? Assim, ele vota. Aliás, é função mesmo, porque no Brasil, lembrando, né, o direito de voto, na verdade, ele é literalmente, ele é um direito-função. Ou seja, um direito que, na verdade, é um dever. Certo? Então, pois bem, você pode, então, dizer, tá, que esse cidadão é órgão do Estado. Isso Kelsen concorda. Mas ele é órgão apenas para eleger seus representantes. Se você disser, não, o cidadão faz as leis através de seus representantes, ele exerce essa função, porque você vai dizer, não, meu filho, isso não. Tá bem? Quem faz a lei mesmo é o cara que está em Brasília. Você vota nele. Kelsen deixa bem claro que esta correspondência entre vontade do eleitor cidadão e vontade do legislador é ficcional. Tá? É ficcional. Kelsen nem precisaria explicar isso para nós brasileiros. Essa é uma parte que nós já conhecemos muito bem por experiência própria. Tá certo? Mas vamos lá. Então, vamos agora para a parte Estado de Direito Internacional. Gente, nessa parte do Estado de Direito Internacional, certo? Aqui a gente vai falar, também vai ser algo mais rápido. A gente em 15 minutos termina, certo? Mas vamos lá. Esse direito internacional, gente, qual é a natureza dele? Que é o que equipara a uma ordem jurídica primitiva, certo? Com decisões, digamos assim, com sanções que são principalmente por iniciativa própria, por autotutela, tal qual a vingança privada na ordem jurídica primitiva. Então, Kelsen deixou bem claro, existe sim uma ordem jurídica internacional, um direito internacional. Kelsen não nega a juridicidade do direito internacional, não nega. Apenas diz que é de uma natureza distinta. Nem de uma natureza, mas com caracteres distintos do direito interno. Esse último marcado pela heterotutela, o direito internacional pela autotutela, tá? Em que ele fala, inclusive, das sanções fundamentais, que são a guerra e a represália. Ele vai falar do pensamento monista, né, sobre a unidade de direito internacional do direito estatal. O direito internacional, inclusive, a ordem internacional como sendo fundamento de validade do direito interno. Ou seja, que um direito interno ele é reconhecido como legítimo quando validado internacionalmente. E aí você pode falar, por exemplo, do Talibã, governando o Afeganistão, que foi reconhecido internacionalmente. Então, mesmo com todas as arbitrariedades, etc., lá dentro, tá? Ainda assim eles estão reconhecidos como um direito. Uma ordem jurídica injusta, sem dúvida, mas porque foi validada internacionalmente. Tá certo? Então, gente, o Kelsen até diz que a construção monista acaba sendo inevitável. A ordem jurídica internacional valida a ordem jurídica interna do Estado, que, por sua vez, reconhece o direito internacional. Com a primazia da ordem jurídica internacional, não uma primazia de origem histórica. É evidente que, primeiro, algum tipo de Estado surge, para depois surgirem as relações internacionais. Tá? Mas uma primazia, não histórica, mas uma primazia lógica e jurídica. Tá certo? Bom, por fim, Kelsen falou da interpretação. Lembrando, né, aquela distinção entre autêntica e não autêntica.
Só que essa distinção, gente, de interpretação autêntica e não autêntica, é preciso aqui tomar um certo cuidado, tá bem? É preciso aqui tomar um certo cuidado. Eu vou explicar isso mais adiante. Primeiramente, é importante entender o conceito da moldura. A moldura normativa. O que é essa moldura? Você tem a lei. A lei é a pintura. E você a bota num quadro que é a moldura. O quadro, evidentemente, é maior que a lei. O que é a moldura de norma? Resposta. É o conjunto de interpretações possíveis para a norma jurídica. Tá? Há um limite, evidentemente. A princípio, não deve ser ultrapassado. E se for ultrapassado? Bom, você tem a decisão ilegal, né? Que, em tese, é para ser anulada. Se não for, já era, transitou em julgado. Mas, a princípio, a moldura é justamente o espaço das interpretações possíveis. Certo? Ora, gente, o Kelsen vai também distinguir entre uma interpretação aplicadora do direito e o que seria uma interpretação cognoscente, intelectual ou doutrinária do direito. Então, o juiz, quando ele aplica a lei, ele manda para a cadeia um criminoso, é uma interpretação aplicadora do direito. Tá? Quando um doutrinador escreve um livro de direito penal, é uma interpretação cognoscente do direito. Cognoscente, cognoscitiva, intelectual, certo? O que for. Tem várias expressões aí, tá bem? Você tem, de um lado, uma interpretação pela ciência do direito e outra interpretação pelo aplicador do direito, certo? Pelo aplicador do direito, tá bem? Agora, gente, o que nós temos que tomar cuidado? É que, na distinção kelseniana, tá, de interpretação autêntica e não autêntica, essa distinção não é a mesma coisa aquela que nós vimos em IED 1, certo? Não é, tá bem? Veja só, uma interpretação autêntica dentro do que vimos em IED 1 é aquela realizada pelo mesmo órgão e poder que criou a lei. O Poder Legislativo cria a lei. Em seguida, o legislador cria o decreto que regulamenta e interpreta a lei. Isto é uma interpretação autêntica. Tá? Isto é uma interpretação autêntica. Para Kelsen, não, gente. A interpretação autêntica, tá? A interpretação autêntica, ela também pode ser realizada pelo aplicador do direito. Certo? Então, o juiz, ao decidir, tá bem? Ao dar uma decisão mandando um criminoso para a cadeia, ela é autêntica. Lendo literalmente o Kelsen, a interpretação feita pelo órgão aplicador é sempre autêntica. Tá? Sempre autêntica. Certo? A ciência jurídica é essa sim que faz interpretação não autêntica. Então, fiquem atentos, porque a distinção entre interpretação autêntica e não autêntica que Kelsen dá não é a mesma que consensualmente se adota no direito brasileiro. Bom, pessoal. Professor? Pois não. A não autêntica é feita pela ciência jurídica? Não. A não autêntica é feita pela ciência jurídica. Exato, é isso que eu perguntei. Isso.
Perfeito, obrigado. Pessoal, se ninguém tiver dúvidas, nós encerramos. Tudo bem, então? Perfeito. Eu vou bom carnaval para vocês.